vai saber o que 29, com emoção hoje, né? Que a gente precisou aí readequar as coisas. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre propagação da luz e alguns órgãos responsáveis pela formação da imagem, né, pelo nosso corpo, tá bom? Então a gente vai continuar falando sobre óptica. Então, quais habilidades a gente vai trabalhar aqui hoje? Então, identificar objetos, fenômenos que produzem, ampliam ou que reproduzem as imagens, tá? E o objetivo é a gente entender como que acontece a propagação da luz e associar as principais funções dos órgãos, né, da função da visão humana. Então, o que a gente tem nos nossos olhos que permite com que nós formemos as imagens, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dele. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que vocês sabem que, assim, já faz um tempinho que a gente teve a nossa última aula, né, porque na semana passada ficou livre para vocês assistirem a live, então eu não entrei com a aula de física. Mas na semana anterior a gente iniciou esse tema, né, e aí a gente falou algumas coisas básicas, né, sobre o estudo da óptica geométrica. Então, a primeira coisa que a gente falou foi sobre a natureza da luz. E o que seria a natureza da luz? É a gente caracterizar o tipo de onda que é a luz, né? Porque a luz, ela é também uma perturbação, mas ela é diferente do som. Por quê? Porque ela é uma onda, vamos ver? Manda aí no bate-papo ou fala aí para mim. Luz é uma onda? A luz é uma onda. Luz é uma onda eletromagnética, né? Que não precisa de meio para se propagar. Portanto, ela não precisa de um meio e, na verdade, ela tem uma velocidade muito alta. A luz, na verdade, não existe nada que viaje, que se propague com uma velocidade maior do que a da luz, que é a de 300 mil metros por segundo, certo? E aí, pessoal, nós falamos também sobre os feixes de luz, né? Então, toda vez que a gente vai representar a luz de alguma forma, a gente representa com setinhas, né? Com flechas, mostrando qual vai ser o sentido da luz. Então, nós podemos ter os feixes de luz paralelos, né? Como o próprio nome já diz, que eles estão em paralelo um com o outro. E nós podemos ter os feixes de luz convergentes. O que é convergente? É quando todos os feixes de luz convergem para um único ponto, né? Então, eles vão para um único sentido. Então, você tem aqui um ponto e eles convergem todos eles para aquele ponto. Já os divergentes, eles saem de um determinado ponto e depois eles se separam. É como se eles se abrissem, tá? Então, convergir é ter um ponto em comum, né? Agora, divergir é quando você não tem esse ponto em comum. Então, é como se a gente, em ótica, fala que raios convergentes são aqueles que se fecham e divergentes são aqueles que se abrem, tá? A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar de lente. E depois, pessoal, a gente falou dos meios de transmissão da luz, que nós podemos ter os meios transparente, translúcido e opaco, né? Então, isso vai permitir ou não a passagem de luz. Quando a gente tem um meio transparente, que é o caso do vidro normal lá da janela, a gente tem um meio transparente porque a gente tem a passagem regular da luz, certo? Agora, quando a gente tem um meio translúcido, a luz está passando, mas ela não passa de modo regular, né? Ela tem um certo desvio aí, que é o que a gente falou que acontece quando você tem aqueles vidros meio embaçados
ajustados, vamos dizer assim, né? Ali a gente tem um meio translúcido. E o meio opaco é aquele por onde a luz não vai passar, tá bom? Lembraram aí? Foi tudo isso que a gente já falou na outra aula. Depois, pessoal, uma coisa que a gente comentou, mas eu não cheguei a utilizar a nomenclatura, foi com relação às fontes de luz. Porque nós podemos ter dois tipos de fontes de luz, né? As fontes de luz primárias e as fontes de luz secundárias. Como o próprio nome já diz, primária é aquela que ela vai emitir luz, né? Então, o que emite luz? A gente até falou sobre isso, né? Mas a gente não tinha falado com essa nomenclatura. Então, tudo que emite luz, eu chamo de fonte de luz primária. Então, é como se eu falasse que aquele corpo, aquele objeto, ele é iluminado. Então, o que é uma fonte de luz primária? O próprio Sol, que ilumina o nosso planeta, né? Então, ele em si é iluminado. Quando a gente tem alguma coisa em combustão, né? O próprio fogo que você gera ali, ele também ele emite luz, né? Uma das formas de dispersão de energia é a energia luminosa. Então, se tem alguma coisa que está pegando fogo, ela está emitindo luz, né? As lâmpadas que a gente usa em casa também emitem luz. As estrelas, porque elas possuem luz própria. Então, tudo isso são fontes de luz primárias, tá certo? E já as fontes de luz secundárias, elas não emitem luz, né? Elas é o que a gente chama de corpo luminoso, tá? Aí o que acontece, pessoal? Todos os nossos objetos em geral, a luz incide sobre ele e a gente consegue enxergar. Ele emite luz? Não, mas ele pode ser iluminado naquele ambiente por uma outra fonte de luz, certo? Então, o que não emite luz? A Lua, né? A Lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol. Os objetos, né, como eu já citei, e os planetas também, eles não emitem luz, mas eles podem ser iluminados por uma fonte de luz primária, tá certo? Então, essa é a diferença entre primária e secundária, tá? E aí, galera, eu gostaria que vocês fizessem comigo, na verdade, essa aqui é uma atividade, eu peguei lá do Centro de Mídias, para a gente fazer junto agora, tá? Então, são 3 afirmativas aqui. Afirmativas 1, 2 e 3. E eu quero que vocês analisem aqui quais afirmativas dessas estão certas, né? São verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Pessoal, tá certo isso? A luz é uma onda eletromagnética e ela tem essa velocidade aqui. Eu vou colocar o valor em metros por segundo, tá? Em metros por segundo, na verdade, pessoal, esse valor que eu coloquei em metros por segundo, ele é o valor correspondente a quilômetros por segundo, né? A gente só converte, dividiu por 1000 aí e dá na mesma. Portanto, essa afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa? E aí, galera, afirmativa 1 é verdadeira ou falsa? Professora, esse número é arredondado da velocidade da luz? É arredondado, porque na verdade ela é 299 mil, né? É verdadeira. É verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. 2. Tanto a luz quanto o som têm velocidade constante, independentemente do meio. Será que se eu alterar o meio, a velocidade da luz ou a do som, né? Porque aqui ele está generalizando, está falando que as duas não têm relação com o meio. Está certo?
Será que se eu mudar o meio, por exemplo, a propagação da luz, ela é a mesma no ar e a mesma na água? O que vocês acham? Não, é Não. falso. Portanto, a 2 ela é o quê? Falso. A Lua, o Sol e a vela são exemplos de fontes primárias de luz. Verdadeira. Pera, mas a vela Não, a acesa. Lua não tem luz própria. A lua também não, então é falso. Falsa, tá? O sol Então, seria, mas a vela só estiver acesa. muito bem, é isso mesmo. Então, se ele estivesse falando só o Sol e a vela, estaria correto. Mas como ele está falando da Lua também, então isso aqui está errado, certo? Portanto, a afirmativa toda, ela vai ficar falsa, né? Então, aqui a gente tem verdadeiro, falso e falso, que é a letra C, tá bom? Então, é isso sobre fontes de luz, tá? Primária e secundária. Porque, pessoal, a luz, ela sempre vai se propagar de uma mesma forma. Ou seja, a luz, ela se propaga em linha reta, tá? Isso é um dos princípios da óptica geométrica, tá? A luz sempre se propaga em linha reta, que é o princípio que a gente chama de propagação retilínea da luz, tá? Então, aqui, ó, nós temos um esqueminha que, inclusive, está na apostila de vocês, que mostra o que acontece, né? E é o que a gente vê lá no vídeo do Iberê, né? Do Manual do Mundo também. Então, você tem aqui uma determinada imagem, né? Imagina que é aquela imagem lá das pessoas passando pela rua, certo? Aqui está representando, né? A imagem não, desculpa, o objeto que está sendo observado, desculpa. Que a gente chama de O, tá vendo? O objeto que eu estou observando. Eu tenho uma determinada distância do objeto até chegar à minha câmara escura, que é aquele dispositivo que ele construiu. E naquele dispositivo, ó, percebe que aqui a gente tem bem pequenininho um orifício, um buraquinho para a entrada da luz, né? Aqui a caixa toda preta em volta, né? Coberta de papel preto. No fundo dela a gente tem o papel vegetal, que é onde a imagem vai se formar. E aí, o que acontece? Nós temos os raios de luz incidindo acima e abaixo do objeto, certo? E aí, eles vão se propagar em linha reta, vão entrar aqui por esse orifício. E o que vai acontecer, pessoal? Eles se cruzam e a imagem vai ser formada de modo invertido, ou seja, de ponta cabeça, tá? E aqui existe até uma relação matemática, né, que relaciona o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, né? Então, o objeto a gente chama de O, a distância do objeto até a câmara escura a gente chama de DO, o tamanho da imagem a gente chama de I, e esse tamanho aqui da caixa a gente chama de DI, né? Que é a distância da imagem, bem? Então, existe essa relação matemática aqui, tem até um exercício na apostila, se vocês quiserem fazer, tá bom? Mas é assim, então, que a imagem é formada na câmara escura. E a câmara escura, ela é um dispositivo bem interessante, porque a gente pode dizer que ela foi a precursora, né, do estudo da óptica. Foi a partir dela que se descobriu como que a imagem era formada no corpo humano, e também foi possível fazer um aprimoramento para depois virem as câmeras fotográficas, né? Então, vamos dizer assim, foi a primeira câmera fotográfica que se teve, foi a câmera escura, certo? Vocês já tinham visto esse vídeo aí do Manual do Mundo? Eu já tinha mostrado na aula, né? Mas vocês já tinham visto, assim, antes disso? E agora a gente segue, tá? Aí, pessoal, eu tenho aqui uma questão também para vocês responderem, tá certo? Também é lá oh meu Deus,
Centro de mídias. Então, aqui, pessoal, ó, a gente tem o seguinte: observando os raios de luz abaixo, podemos afirmar que nós temos raios de luz incidindo sobre um anteparo. O anteparo é como se fosse o papel vegetal lá. E vocês estão vendo que eles têm coloração diferente, tá? E eu quero que vocês encontrem qual alternativa, né, A, B, C ou D, está correta em relação a essa imagem aqui e o que a gente já falou hoje. E aí? Qual alternativa vocês acham que está certa aí? Mandando um bate-papo para mim, por favor. Ó, letra A. Os raios de luz não se propagam em linha reta. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado a letra A, gente? Os raios de luz não se propagam em linha reta. E aí? E aí, pessoal? Tá certo ou tá errada essa? Errado, né? Porque ele fala que não se propaga. Então, o problema tá esse não aqui. Portanto, isso está errado, tá? Se mudarmos o meio, não ocorre nenhuma alteração física nesses raios. Então, a gente já falou sobre isso, né? Na verdade, se a gente muda o meio, a gente vai interferir na velocidade, né? Então, a gente vai ter, sim, uma alteração. Então, essa também está errada. A gente acabou de falar. Aqui, ó. Vou ler a letra D também. Vou pular C. As velocidades dos raios são diferentes. E aí, o que acontece? Ó, nós temos cores diferentes dos raios de luz, tá? E aí, pessoal, nós temos diferenças entre os raios de luz quando eles têm coloração diferente, sim. A gente vai ver depois que nós temos uma alteração no comprimento da onda e na sua frequência. Por a velocidade, ela é a mesma, porque eu estou falando de luz, né? Então, a velocidade da luz ela vai ser a mesma, independente da coloração. Mas a gente muda a frequência e o comprimento da onda. Portanto, a letra D ela está errada. Qual que está certa? Não houve interferência nas suas trajetórias. Por que isso aqui está certo, pessoal? Ó, que é o seguinte, eu tenho uma trajetória aqui desse raio de luz azul, ele encontrou com os das outras cores, mas ele continuou seguindo a vida dele, né? Então, ele viu, falou um oi ali para o vermelho e para o laranja e continuou a vida. A mesma coisa o vermelho. O vermelho, ele foi incidido numa direção, certo? Ele encontrou com o laranja com o azul, mas a vida dele continuou, né? Então, mesmo tendo esse cruzamento entre esses raios de luz coloridos aí, eles continuaram a trajetória deles
sem nenhuma interferência, tá? Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C, tá bom? Agora aqui, ó. Alguém sabe... Agora a gente vai falar sobre a câmera fotográfica, né? Câmera fotográfica é algo que a gente tem usado muito, né? Depois que veio essa coisa... Que assim, né? Vocês são mais novos, né? Então, vocês acho que sempre tiveram esse celular com câmera, né? Mais de uns anos para cá, isso se tornou mais comum e é por isso que a gente usa tanto as câmeras fotográficas, mesmo para trabalho, enfim, para educação, né? Mas até uns anos atrás isso não acontecia, né? Isso acontece por conta da evolução da câmera fotográfica. Mas o que a gente pode dizer é que todas elas têm em comum? A estrutura como elas funcionam, tá? Eu não sei se alguém aqui estuda mais, tem quem goste muito de fotografia, né? E acaba estudando mais aí, tira algumas fotos bonitas, né? Com câmeras profissionais, enfim. Mas o que a gente tem em comum? A gente tem, pessoal, que todas as câmeras elas vão ter basicamente essa estrutura. Obviamente, existem muitas outras funções ali, mas basicamente a gente precisa ter um diafragma, uma lente e um filme, tá? Então, o que o diafragma vai fazer numa câmera? A gente vai controlar a entrada de luz, né? Tanto, pessoal, que vocês sabem que para tirar uma fotografia, uma foto bonita, a gente precisa controlar, né? A gente precisa ter luz boa iluminando aquele ambiente. Tanto que as fotos que a gente tira durante o dia ficam infinitamente melhores do que as fotos que a gente tira à noite, né? Então, a gente tem ali na câmera um dispositivo que vai controlar a entrada de luz para registrar, para capturar aquela imagem. E esse dispositivo, ele se chama diafragma, tá? No nosso esqueminha tá aqui, tá certo? Depois, a gente precisa ter uma lente nessa câmera, desculpa. Essa lente, pessoal, ó, a gente tem a lente aqui já na frente mesmo da câmera, né? E também tem essa que é mais interna. O que acontece? A lente ela vai direcionar os raios de luz que estão entrando. Então, o diafragma controla a incidência desses raios de luz e a lente vai direcionar para projetar essa imagem. E onde que essa imagem ela vai ser formada? Ela vai ser formada aqui no meu anteparo, tá? Ou seja, eu preciso de algum dispositivo para registrar essa imagem, tá certo? A gente chama de anteparo, é um filme, né? Que também não é da época de vocês usar câmera fotográfica com filme. Mas hoje em dia, nas câmeras digitais, esse anteparo ele é formado de materiais semicondutores, né? Então, existe uma evolução aí em todo o dispositivo da câmera, mas especialmente, né, nesse anteparo aí que a gente utiliza, que é onde forma a imagem, tá? Então, basicamente, são esses três componentes, tá? Agora, vocês perceberam que a imagem aqui, ó, ela tá que nem o vídeo lá do Manual do Mundo. Ele foi feito aqui ela foi projetada de modo invertido, né? De cabeça para baixo. E depois, os próprios componentes da câmera vão fazer essa inversão da imagem. Agora, galera, e os nossos olhos, né? Como que se forma a imagem? Como que nós temos, como que nosso corpo tem a capacidade de formar essa imagem? Bom, galera, a visão humana, ela pode ser comparada com a formação da imagem em uma câmera fotográfica. Basicamente, a gente vai ter os mesmos componentes. Um dispositivo que vai controlar a entrada de luz, o outro que direciona e o outro onde vai formar a imagem, tá? Porém,
né, a gente tem aí os nomes específicos para isso, os órgãos responsáveis por essa formação, né, de imagem nos nossos olhos. Então, pessoal, o que faz com que entre luz nos nossos olhos? Alguém sabe? Tá escrito no slide, né? Poxa. Na verdade, pessoal, os nossos olhos, que controla a entrada de luz nos nossos olhos, é a íris, tá? A íris, ela, na verdade, ela vai controlar a pupila, tá certo? E o que é a pupila nos olhos? A bolinha preta que fica dentro do nosso olho, tá? Vocês já devem ter notado, né, que ela pode se dilatar ou se contrair, né? Então, ela tem essa função de controlar né, de controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos, certo? Então, a íris controla a pupila, que vai controlar a entrada de luz, certo? Então, que fica aqui, ó, na parte da frente dos nossos olhos. E aí, continuando o caminho da luz dos nossos olhos para a formação da imagem, a gente tem o cristalino. O cristalino, pessoal, aqui está representado, ó. Ele tem até o formato dele é bem parecido com o da lente que a gente viu na câmera fotográfica. E ele tem justamente essa função de direcionar os raios de luz, tá? Então, o cristalino, ele vai direcionar, então a íris captou a luz, o cristalino direciona essa luz para a formação da imagem. Então, o cristalino, ele é comparado a uma lente. Então, os nossos olhos têm uma lente ali para a formação da imagem, certo? E depois, pessoal, onde que a imagem vai ser formada? Ela vai ser formada na retina, que é como se fosse o filme, tá bom? Então, é o anteparo para a formação da imagem, certo? Que onde fica a retina, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, a gente tem aqui, ó, pupila, a córnea, né, que é o que protege nossos olhos, o cristalino, que é a lente, a retina fica no fundo dos olhos e a imagem é formada, sim, no nosso corpo, nos nossos olhos, de modo invertido, ou seja, de ponta cabeça. E quem que vai fazer essa conversão aí depois é o nosso cérebro, tá? Então, pessoal, a visão humana, ela pode ser comparada à câmera fotográfica. Aliás, o contrário, né? A partir do momento que você entende como que a visão humana funciona, foi criado o dispositivo da câmera, tá certo? E aí, galera, eu vou deixar aqui como atividade complementar, tá certo? As atividades de número 2 a 5, tá? Da página 34 do caderno do aluno.